Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa aula vai ser rapidinha, porque a professora maravilhosa do Centro de Mídias já deu lá uma boa explanada na aula, então vamos aqui. A professora começou, né, perguntando se você já usou ou ouviu essas palavras, né? Baiano é preguiçoso, ou programa de índio, né? São palavras aí usadas muito pelo senso comum, né? As pessoas observam, tiram lá o seu pensamento e acabam usando, tá? De uma maneira pejorativa, tá? Que nós vamos ver sobre isso, tá? Mas a aula é sobre os estabelecidos e outsiders, né? A professora falou quem são os estabelecidos, né? No caso, estabelecido é aquele que já estava lá, né? Aquele que você chegou, ele já estava. E o outsider são os diferentes. Nós já trabalhamos essa aula. Lembra que eu coloquei o filme para vocês, né, de um jovem que chegava num determinado local e ele vinha falando, né, mostrando como era difícil a vida dele lá, que o nome do filme acho que era Vidas Sem Rumos. Mas eu já trabalhei isso com vocês, tá? Os estabelecidos e os outsiders, né? Norbert e Elias, que foi o que a professora trabalhou com vocês, tá? Nós temos uma pesquisa que foi feita até em relação ao presidente da República. Muita gente colocou na época como outsider ou diferente. Não, ele não era diferente, porque ele já estava há 30 anos na política. Então, ele era estabelecido, né? Várias mensagens, informações em jornais apontavam muitas vezes como outsiders, né? Apareceu essa palavra até naquele período das eleições. O que é pejorativo, né? Ou estigmatizar é diminuir aqui, né? Aquilo que vai depreciar o outro, né? Tá? O estigmatizar é quando você vai tem o depreciativo, aí agora estigmatizou, né? É como se a pessoa fosse realmente aquilo, tá? Mais ou menos aqui nessa imagem, as pessoas nem conhecem o outro e elas começam a dizer o que o outro é. Nem eu sei quem eu sou, mas as pessoas teimam em dizer quem nós somos, né? E depois ela trabalhou então com a ideia de assimilação e aculturação. Estava estabelecido aquele que já estava, o outsider é o diferente, né? Ela deu até o exemplo da pessoa que vem, né, muitas vezes do Nordeste. Ou às vezes você, quando você entra numa sala de aula e você chegou numa escola nova, né? Você é o outsider, os estabelecidos já estão lá, tá bom? E aculturação e assimilação, tá? Aqui eu tenho o significado de aculturação e de assimilação para você, que depois você vai ler, né? Mas ela já falou aculturar, né? O processo de aculturação é esse processo de pegar traços da cultura do outro, né? É compartilhar, há uma troca. O fast food, né? Ele não é nosso, ele acabou vindo aqui, né? Foi o que a professora também trabalhou. E depois dá a impressão que ele passa a ser nosso. Você, quem vai nascendo agora aqui no Brasil, dá a impressão que já era nosso, ele, né, não acaba percebendo que veio de uma outra cultura. A mesma coisa é os piercings, né, que as pessoas usam hoje, né, deveria vir das características do Brasil lá atrás, mas a gente percebe que não, né, vem mais do povo oriental mesmo. Então a gente percebe um processo de aculturação, porque é assimilar a cultura do outro. Só que quando você vê o conceito de assimilação, você vai ver que a assimilação, o processo final da assimilação, muitas vezes é a perda da identidade da cultura do outro. Aí eu gosto muito de falar do homem grego, né? Porque na Grécia Antiga eles eram escravistas e quando eles escravizavam aquele povo que ele dominou, aí ocorreu um processo de dominação, o outro tinha que abrir mão da cultura dele pela cultura do homem grego.
Tá? É aquilo que a professora falou. Esse processo de assimilação ao extremo pode levar a um processo de dominação, né? Aí a perda cultural, né? Daí você começa a observar. Foi o que ela falou muitas vezes, né? Quando a gente pega em relação ao povo africano, quando eles vieram para o Brasil, eles não vieram porque eles queriam, né? Não vieram lá de CVC, não, eles vieram obrigados, forçados, né? E muitas vezes eles acabaram abrindo mão da sua cultura e a sua cultura foi diluindo. Então hoje nós temos coisas que nós achamos que é nossa, mas a gente começa a ver, não, veio lá da África, né? Aquele hábito de roda, né? Conversar em roda, em círculo, vem muito aí do africano, tá? O próprio sincretismo religioso, né? Que você vai ver, então, esse processo de assimilação e de aculturação, tá bom? Mas vamos lá, a professora deu uma aula espetacular que foi só para lembrar você as atividades que você vai ter que mandar para o professor Reginaldo, produzir um mapa mental, conceituando os processos de aculturação e assimilação. Você vai colocar no mapa o que é aculturação, o que é assimilação, os estabelecidos e outsiders. Pode usar imagem, bastante imagem, tá bom? Fez lá a atividade, tira a foto, manda para o professor Reginaldo, tá bom? Obrigado aí pela sua participação e até uma próxima teleaula. Estou com saudade de vocês, viu, gente? Bye, bye.